Graças a Deus por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre a doutrina da salvação e hoje propriamente mais sobre a doutrina da santificação. Vamos orar, irmãos? Vamos começar esse momento orando. Senhor, nós queremos Te dar graças, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado manifestado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos. Obrigado por termos chegado aqui, chegado bem. Obrigado, Pai, por cada membro que está aqui. Obrigado também por essa sala de novos membros, Senhor. Abençoa que eles possam continuar até o final. Desde já também te pedimos, Senhor, obrigado pela saúde do nosso pastor, que tem se recuperado, e nós pedimos que o Senhor possa cada dia mais restabelecer a sua integridade física por completo. É o que te peço, meu Deus, em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, estamos em menor número. Isso é bom também, que vocês podem perguntar, falar mais, tirar qualquer dúvida ou fazer qualquer contribuição. Hoje nós vamos estudar, como eu falei, a doutrina da santificação. Tem 3 livros que eu indico sempre sobre santificação. Um deles é o mais antigo e eles são bem devocionais. Um deles é um de J.C. Ryle, da editora Fiel, que o nome é Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. São 52 estudos sobre santidade. Muito bom mesmo. O outro é um de J.I. Packer, que é Em Busca da Santidade, a Redescoberta da Santidade. E o outro é Brecha em Nossa Santidade. O que é interessante, Brecha em Nossa Santidade é da editora Fiel e a Redescoberta da Santidade é da Cultura Cristã. O que é interessante desses 3 livros é que eles vão colocar a santidade como um motivo da nossa redenção. Deus nos chamou e nos chamou com o propósito de sermos santos. A ideia de que a nossa santificação evidencia a nova criação de Deus. No Jardim do Éden, você tem que lembrar, estava tudo perfeito, estava tudo ok, e aí Adão peca, e aquele mundo perfeito desmorona. Deus, por amor, expulsa Adão e Eva, e o homem é entregue ao pecado. O que acontece ali em seguida é que a humanidade vai declinar por conta do pecado. Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, sobre o que é o ser humano entregue ao pecado. Ele vai, não só nesse texto, mas em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 também. Mas tomando por base esse de Efésios, veja o que Paulo vai falar. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. O texto vai nos dizer o seguinte: assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 3 coisas que Paulo fala do ímpio que devem chamar a nossa atenção. A primeira, no versículo 17, ele vai dizer que todo pensamento do ímpio é fundamentado em inutilidade. Cada coisa que ele pensa não tem por base a glória de Deus. Isso é depravação total. Depravação total é quando eu faço uma coisa boa e não glorifico a Deus por ela. Você vê pessoas de um mundo aí fazendo caridade, fazendo boas ações. Isso são coisas boas realmente, mas eles são depravados. Eles não fazem para a glória de Deus, eles fazem para a glória deles. Então tudo isso que eles fazem é inútil. Eles estão
presos pela ignorância, eles estão com o entendimento em trevas. A ideia de endurecimento do coração é como se houvesse um calo no coração, aquele calo seco no coração deles que o impedisse de sentir qualquer amor por Deus. E aí você vai ver no final do versículo 19 que eles tinham avidez para toda espécie de impureza. A pessoa não cristã tem prazer em ofender a Deus com suas atitudes. A ideia de avidez é que ele é rápido para pecar. Ele é muito bom em pecar. Ele não perde tempo com isso. E a gente tem que se lembrar que todo pecado é uma rebelião contra Deus. Então você tem uma sociedade fora da igreja que está presa em inutilidade, que está com um entendimento em trevas e que ama viver uma vida distante de Deus. Quando Deus salva o seu povo, Ele vai salvar para contrastar com essa sociedade. A igreja não pode ser igual ao mundo. E é por isso que Paulo vai começar o versículo 17 dizendo: eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Algumas traduções vão trazer a palavra, e no Senhor testifico. Paulo está dizendo como se Jesus estivesse falando. Ele está dizendo, o que eu falo é como se o próprio Cristo estivesse falando para vocês. Vocês não devem mais viver como os gentios. Então Deus nos chama para outra vida. Deus nos chama para a santidade ou a santificação. Que, por definição, santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres de pecado e semelhantes a Cristo em vida presente. Você tem que reparar tem que notar algumas palavras. Primeiro, que a santidade é uma obra progressiva. Nós vamos falar isso mais para frente. Você pode crescer ou pode cair em santidade, do estado de santificação. Você pode ser mais ou menos santo, dia a dia. E aí eu me lembro da palavra do professor Leonardo. Na vida cristã, quando você para de crescer, você já está caindo. Não existe essa ideia de manter. Ou você está crescendo, ou automaticamente você está caindo. Por quê? Porque o seu coração é uma fábrica de maldade. E a outra coisa que você deve notar é que essa obra tem cooperação. Ela é tanto da parte de Deus, como nós também cooperamos em nossa santidade. A ideia é que nós venhamos nos tornar mais semelhantes a Jesus. Você deve lembrar, e era muito comum nas escolas dominicais, trazer essa ideia de santidade, é a ideia daquele objeto que é separado. E isso é interessante na palavra de Deus. Porque realmente a ideia da igreja é que ela é separada do mundo e consagrada a Deus. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 17, vai dizer: meus irmãos, não os enganeis, toda boa dádiva, todo dom perfeito descem lá do alto e vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele vos chamou, Ele vos separou como os primeiros frutos da criação. A ideia, o que o texto quer dizer é que a igreja é a primícia da nova criação. Aí quando você pensa em primícia, você tem que voltar para o antigo Israel, para a festa das primícias, que o povo separava a primeira parte da colheita e consagrava a Deus, em gratidão pelo que Ele tinha dado e também em confiança pelo que Ele faria. O que é a igreja? A igreja é a primícia da nova criação. Nós estamos separados para Deus, em santidade, para anunciar o que irá acontecer e demonstrar, através da nossa vida, o que já aconteceu.
Então nós temos que pregar agora e pregar sobre o futuro da nova criação. E aí, você deve diferenciar a santidade da justificação. E o Wayne Grudem, em sua teologia, ele traz um quadro bem legal sobre qual é a diferença de você ser justificado e você ser santo, ou participar da santificação. Você deve notar no quadro da justificação que tem as seguintes características. Primeiro, ela é uma posição legal. O justo, ele é justo pela eternidade. Na santidade, nós temos uma condição interna. Deus nos torna santos em nosso coração. Mas eu quero que, e através das nossas obras, logicamente, a ideia de dentro para fora. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Nós somos santos, já somos santos e estamos sendo santificados. Por quê? Quando Cristo morre por nós, a obra dele é definitiva, completa. Ali você ganha o atestado, a declaração de santo. Você é santo. De outra forma, você não poderia ter comunhão com Deus. Então, suas orações só são ouvidas porque você é santo. Agora, no outro aspecto, você ainda está sendo santificado. No presente século, você ainda não é perfeito e tem que crescer em santidade. Na eternidade, você já é tido por santo diante de Deus. Na presente vida, você deve batalhar por santidade. Então, é isso que quer dizer aqui, de uma vez por todas. Na justificação, não. Você não se torna menos ou mais justo. Você é justo. Na santidade, você deve lutar por uma vida santa. Na justificação, a obra é inteiramente de Deus. Deus tornou você justo. Na santidade, nós cooperamos. Nós vamos ver isso mais para frente. A justificação é perfeita nessa vida. No aspecto de crescermos em santidade, a santificação ainda não é perfeita. Como eu falei, se nós pegarmos o todo, a obra que Cristo fez foi completa. Ele separou para si um povo santo, zeloso e de boas obras. Mas ainda temos os nossos pecados. E por fim, a justificação é a mesma em todos os cristãos. Não existe cristão mais justificado ou menos justificado. Já a santidade, irmão, tem crente que dá mais trabalho e tem crente que dá menos trabalho. Que é o mais santo e o menos santo. Isso é interessante. E o que nós vamos ver agora, e aí vamos começar, depois dessa introdução propriamente à aula, é que essa santidade realmente vai ter estágios. É a justificação. É a justificação. No dia a dia. E você só consegue ser santo porque você foi justificado. Aí o pessoal mistura e coloca na santidade aspecto salvífico. Uma pessoa justa, ela será santa. Não importa se é menos ou mais, ela será santa. Agora, uma pessoa santa que não é justificada é impossível. Vai ser um fariseu, um doutor da lei. Um doutor da lei. Então eu creio que, como o irmão falou, esse é um problema muito comum no meio do povo crente do Brasil, que a gente pode dizer assim. O pessoal pensa que pode contribuir através da santificação para a sua salvação. Impossível. A ideia de, eu pequei menos hoje eu estou menos salvo. Eu pequei mais hoje e hoje eu estou menos salvo. Parece que salvação é um tanque de combustível que você ou enche.
Hoje, eu quando era arminiano, por vezes ia dormir com medo. Rapaz, se Jesus voltar hoje, eu fico. Ia dormir aflito, coração acelerado. Por quê, irmão? Porque não era educado, que a nossa segurança não está em nós, está em Cristo Jesus. O que ele fez foi definitivo. Acabou-se. Então, como começa a santificação, irmãos? Ela começa na regeneração, ou novo nascimento. No momento de nossa conversão, há uma mudança moral que começa em nossas vidas. Isso é muito significativo, porque você realmente percebe na obra de Cristo que quando pessoas se convertem, parece que a cabeça muda de uma forma para outra. Aquela pessoa que era viciada em alguns pecados, eu não digo que os abandone por completo naquele momento, mas terá medo de cometê-los. Isso é uma grande diferença, irmão. Você pode padecer com as lutas do mundo, mas você não vai ter o amor que você tinha por esse pecado no mundo. Por exemplo, uma pessoa cleptomaníaca ainda poderá lutar com esse pecado, com essa doença. Todavia, ela não tem mais prazer nele. Irmãos, no que tange a nossa vida antes de Cristo, pecar era muito bom. Porque o pecado dá a você a sensação de divindade. Você se proclama dono da sua vida. Eu faço o que eu quero. Quando você é um escravo, na realidade. Quando você se converte e vê quem você era, o pecado é uma abominação terrível. Thomas Watson vai dizer a frase que eu sempre gosto de me lembrar delas nas minhas orações e fazer dela um pedido. Cristo só será doce para você quando o pecado for amargo. Pecado deve ter um gosto horrível, irmão. Na vida do crente, pecado deve ter um gosto horrível, deve ser perturbador, deve ser inquietante. Então, no momento da nossa conversão, há essa mudança moral, essa quebra em nossa vida. Nós ressuscitamos, nós não mais estamos mortos em nossos pecados, entregues à nossa iniquidade. Recebemos no momento de nossa conversão poder para vencer as tentações. Nós não estamos mais mortos no pecado. Romanos capítulo 6, verso 18. Veja o que o texto vai dizer. Romanos 6, 18. A palavra diz o seguinte: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. É interessante porque Paulo traz a ideia de que nós deixamos de ser escravos de uma coisa para nos tornar escravos de outra. Nós deixamos de ser escravos do pecado. A nossa vontade estava entregue para praticar o mal. Lembre-se de Efésios. Praticávamos com avidez, com prazer, com zelo. E Paulo vai dizer que agora você foi transformado, foi modificado. Agora você continua sendo escravo, mas escravo da justiça, escravo de Cristo, escravo da verdadeira liberdade. O que faz a gente pensar é que todo ser humano é escravo. A questão é de quem você é escravo. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo das suas paixões. Não tem meio termo não. Você está escravo de alguém. Ou escravo do pecado, ou escravo de Cristo. Não tem ser humano vazio, né? Não tem ninguém vazio não. Saiu? Toda vez eu fico a mania de mexer nesse bendito fio. Mas é isso. Então, não cabe agora ao crente entregar-se ao poder do pecado.
Assim a frase, serei para sempre desse jeito, não condiz com o Evangelho. Eu sei que às vezes, num momento de ira, a gente pode dizer, olha, eu sou assim, cresci assim e vou morrer desse jeito. Bem, isso é antibíblico. Antibíblico. Você não tem que morrer desse jeito. Você não é escravo do pecado. No que tange a toda a obra de mau costume herdada do mundo. Eu sou explosivo, eu sou assim, eu sou intempestivo, eu me irrito com facilidade e vou ser assim até a minha morte. Não é o que a Bíblia diz. Porque quando você diz isso, você está dizendo que o seu pecado é maior e mais poderoso do que a obra de Cristo. Num livro Brecha em Nossa Santidade, o autor vai dizer uma coisa que é verdade. Vai dizer, nós não falamos de santidade porque ser santo dá trabalho. Ser santo dá trabalho, irmão. Custa caro. Por isso que a gente evita. É melhor a gente ficar calado. Mas ser santo dá trabalho. Você vai batalhar contra você mesmo. Você vai batalhar contra a sua própria natureza. Vai se confrontar. Vai se confrontar. E deixar uma roupa longa e o coração curto. Não dá. Mas veja, é porque outra coisa que a gente faz com a santidade, pegando esse gancho emocional, é transformá-la em algo plenamente exterior. Eu sou assim. A gente está cansado de ver exemplos dessa forma. Não faz isso, não faz aquilo, não faz. Mas o coração distante de Deus. E lembre-se do que Jesus vai falar para os fariseus: o perigo não é o que entra, não, meu amiguinho. O perigo é o que sai. Porque o que sai é o que revela. Tem um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, que é de Paul Tripp. E ele vai dizer, quando eu li isso, eu pedi misericórdia a Deus, mas é verdade. Você não tem nenhum pecado novo. Todo pecado que você tem já estava dentro de você. Ele só foi revelado. O povo diz, fulaninho tornou-se prepotente. Ele já era. Ele já era, sendo que ele não havia encontrado a oportunidade ainda de exercer esse maravilhoso pecado dele. Quando tem o camarada, mudou. Não mudou, irmão. Já era. O pecado já está lá, na esquina do coração, escondido, esperando o momento certo. É terrível. Irmãos, o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, em outras palavras, se Deus não tivesse colocado a mão, a humanidade não existiria mais. Porque nós seríamos piores do que já somos. Imagine a humanidade pior do que já é. É de não dormir um negócio desse. Então, ela começa na regeneração. E ela é poderosa. Você pode lutar contra os seus pecados. Você deve lutar contra os seus pecados. Isso muito também porque a santificação, ela é progressiva. O que acontece? Como eu falei, enquanto na justificação você é justo, é declarado como justo, na santificação você pode crescer. Então, apesar da obra da santificação começar na regeneração e não na santificação, ela não pode parar na mesma. Aquele cidadão que vem para a igreja e diz, eu me converti, e é o mesmo cidadão há trocentos anos aqui dentro, a gente tem que questionar a salvação dele. Tem que questionar. Por quê, irmãos? Imagine, você se converteu para estar próximo de Deus. E como é que a pessoa próxima de Deus não muda? É a ideia de Jesus. As obras têm que ser transformadas.
Entenda, eu continuo afirmando, a santificação é pós-salvação. Você é salvo, e porque você é salvo, você é santo. Mas pensar num crente que não cresce em santidade é trabalhoso. Ele tem que lutar. Então, a obra da santificação, ela é progressiva. Não, é na regeneração. Eu botei santificação 2 vezes. Aí pensa aí, apesar da santificação começar na regeneração, no novo nascimento, ela não pode parar no novo nascimento. Você tem que nascer e crescer. É o que Hebreus, o autor dos Hebreus, vai falar no capítulo 4, quando ele vai dizer, olha, eu poderia estar dando outra coisa para vocês comerem, mas vocês ainda são meninos. A igreja não havia amadurecido. A busca ávida por santidade deve se equiparar à mesma busca que tínhamos pelo pecado. Veja o que Paulo vai falar nesse versículo, Romanos 6, 19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos a justiça que leva à santidade. O que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Você lembra como você buscava o pecado? Como você corria para o pecado e gostava disso? Eu peço que você tenha a mesma dedicação em buscar a sua santidade. Eu peço que você tenha a mesma dedicação em buscar uma nova vida. Por isso que santidade dá trabalho, porque você vai lutar contra o seu coração e vai buscar muitas vezes o que não deseja. John Piper vai dizer o seguinte: você tem que fazer as coisas sem vontade, orando a Deus para colocar vontade para você fazer. Irmãos, nem toda hora a gente ora com vontade. Nem toda hora. Nem toda hora você lê a Bíblia com vontade. Mas aí a gente vai fazer o quê? Não estou com vontade, não vou fazer. Se a gente fizer isso a primeira vez, esta semana todinha vai nessa carruagem. Pode ver. Não, hoje eu não estou com vontade, não vou fazer isso não. A semana todinha vai ser comprometida. Espero que só a semana. Né? Às vezes pega um mês. Mas, veja, o texto nos diz, busque com dedicação. Se esforce, do mesmo jeito que você se esforçava para pecar, para buscar uma vida de santidade. Então ore sem vontade, leia a Bíblia sem vontade, obedeça ao Evangelho sem vontade, demonstre amor pelo próximo, mesmo que o seu coração esteja contra isso, e peça para que Deus faça a obra. E aí a gente tem que confiar que Ele vai fazer. Então é fazer o certo, mesmo quando todo o meu ser quer fazer o errado. E isso estremece a carne da gente. Parece que você está tomando uma surra. Só através dele. E a gente sente aquela dor, né? Eu não sei se, particularmente quando você faz isso, você sente aquela dor. Parece que o seu ser está se revoltando contra você mesmo. E é o Espírito Santo que faz isso. Você faz no poder do Espírito. Não faz não. Não faz não. Não faz não. Paulo vai dizer no capítulo 7, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu faço.
E se eu faço, já não sou eu, mas o mal que reside em mim. É como Paulo estivesse dizendo, eu sou regenerado, eu sou salvo, mas eu perco a batalha. Irmão, se a gente não buscar a santidade, a gente vai perder a batalha todo dia. Se a gente não buscar a força do Espírito, meu amigo, é complicado. Hã? Tem não. Ou você perde, já tem goleado. Ou você perde. É igual 7-1 da Alemanha. Se você ficar parado, é só o gol da Alemanha. Então, nosso alvo deve ser uma luta diária em nos tornarmos crentes maduros em Cristo. Paulo vai falar isso em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. O que é bonito nesse texto? Paulo, no começo do texto de Filipenses, vai elencar quem ele era. Quem ele era. Da tribo de Benjamim, fariseu, um homem que era um judeu obediente, um homem que era respeitado na comunidade, um homem que tinha todos os conceitos possíveis para a sua prosperidade. E ele vai dizer, eu considero tudo isso como esterco, para buscar o alvo, um alvo maior. E Paulo continua o texto dizendo, olha, eu não alcancei ainda, mas o que eu faço? É o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele foi santo ontem? Amém, foi ontem. É interessante isso. Foi ontem. Hoje a batalha continua. E hoje eu quero ser mais santo. Outros desafios, outros pecados, outras lutas. Mas eu quero prosseguir. Eu vou prosseguir para esse alvo. Eu vou prosseguir a fim de ganhar esse prêmio. Então Paulo luta por uma vida madura no Evangelho. E isso nos leva a outra afirmação. Ninguém deve olhar para a santidade do outro e achar que isso é inalcançável. Sabe, a gente tem esse costume, né? Ver um irmão que é crente, que se entrega. Rapaz, fulaninho, que veja que fé maravilhosa. Eu queria ser assim. Mas não faz nada. Isso não condiz com o Evangelho. Ou então a gente coloca, isso acontece muito nas igrejas pentecostais, fulaninho é um vaso, é um homem de Deus, e ninguém vai chegar nos pés dele, porque Deus o chamou para ser assim, e é com ele. Mas a Bíblia que orienta a vida dele, não é a Bíblia que orienta a sua vida? O que ele obedece da palavra não é o que você deve obedecer? Então a vida santa que ele alcançou, você também deve alcançar. A vida de oração que ele tem, você também deve buscar. A vida de leitura bíblica que ele tem, está disponível para você. A questão é que isso dá trabalho. Custa caro. Isso não se vende na esquina. Você não compra isso em um dia. Você não compra isso em um dia. Você não vai ali na esquina e dê meio quilo de santidade. Infelizmente não tem, irmão. A batalha é dolorosa. Dolorosa. Imagine a pessoa lutar, não nasceu de novo, querer ser santo. Então imagine, se para nós já é complicado, difícil, imagine para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não tem o Espírito, somente, né, irmão? Ele não vai aguentar, ele vai, rapaz, eu não quero isso para minha vida não.
Para ele é muito mais futuro pecar. E isso revela a maldade. Então, nossa santificação deve ser, nós devemos buscá-la com zelo, para que o alvo da nossa vida cristã, de alcançarmos maturidade aqui nesta vida, possa ser cada vez mais próximo. Você deve crescer diariamente. E aí eu vou adiantar um tópico do final, mas é algo que eu acho bastante interessante. J.C. Ryle vai falar no livro dele, Santidade, que quanto mais você for santo, mais sensível ao pecado você vai ser. E isso vai dar a sensação no seu coração de que você não está crescendo em santidade. Isso é muito bonito, porque quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais eu conheço, mais o pecado vai ser um problema para mim, e isso vai me dar a sensação de não estar alcançando a santidade. E isso vai causar o que, irmãos? No crente sadio, dependência. Vai ser ainda mais dependente de Deus, porque ele vai ver a maldade do seu coração. Então, não pense que ser santo é parar de enxergar os pecados da sua vida. Ser santo é uma batalha em que você vence o pecado e enxerga outro. Você vence a fofoca e enxerga a maledicência. Você vence a maledicência e enxerga a irritabilidade. Vence a irritabilidade e enxerga a falta de domínio próprio. E assim vai. Até o céu. Porque no terceiro estágio da santidade é que ela só será completa na nossa eternidade. Temos que ter a certeza que nossa perfeição não será alcançada aqui nessa terra. Assim, a nossa falta de santidade aponta também para a suficiência, como eu falei, do nosso Salvador. O santo vê o seu pecado, vê a sua incapacidade de salvar-se, e isso faz com que ele se entregue mais a Cristo. No mundo, a ideia é dos santos, quanto mais perto eles estão de Deus, menos dependentes eles são. Já foi salvo. É bom frisar isso. No mundo, a pessoa está contribuindo para a salvação, está mais perto de Deus, é mais santo e menos dependente. Na graça, você está mais perto de Deus, já é salvo e é mais dependente. Mas a ideia do texto é que a Bíblia vai apontar para você. A Bíblia vai apontar para você. A gente vai estudar daqui a pouco o trabalho do Pai. Na realidade, e isso é muito bonito da parte de Deus, Ele está constantemente nos lembrando quem somos, quem éramos e quem devemos ser. Você sabe que é salvo, mas você lembra que era pecador e lembra que um dia será perfeito. Mas você ainda lembra dos seus pecados. Eles ainda estão lá. A Bíblia vai deixar claro, a provação e a tentação, ela vai continuar existindo na sua vida. Sim. Para você se lembrar que você não é perfeito. Você não é perfeito. Passa 10 anos.
Passa 10 anos e o cachimbo está lá. E o cachimbo, seu pecado está lá. Imagine se nós alcançássemos a perfeição aqui. E a gente observa também uma coisa. A artimanha de Satanás em você perder a sua santidade. Ele não vai provar você com um prato, que eu gosto de dizer para os adolescentes, né? Ele não vai provar você com um prato de verdura. Ele vai provar você com um bolo de chocolate, meu irmão. Aquele bolo que você tem desejo de comer, e você está lá e vê o bendito do bolo e não pode comer. Então, são os nossos pecados. São as nossas falhas. Vai estar lá. Nós só seremos perfeitos, irmãos, no céu. No céu. Aqui nós conviveremos ainda com os vícios. Aqui nós conviveremos. Passa 10 anos, 20 anos, o camarada vê ainda, rapaz, volta a lembrança. Volta a lembrança. Então, imagine. Isso deve nos afirmar duas verdades. A primeira, Cristo é suficiente, Ele libertou você. E a segunda, você se lembra, você não é perfeito. Santidade e perfeição só no céu. Aqui você ainda vai lutar. Então, Uhum. 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 Você foi separado por Deus, você é santo. Mas você é um santo que necessita ser um santo que necessita da obra da santificação. O moído é aí. Porque você tem que crescer. Para a Bíblia, você tem que dar a resposta ao Evangelho. A gente sempre diz, Jesus consumou a obra da salvação, irmãos. Mas o Evangelho requer resposta. Senão Jesus não teria dito, pegue a sua cruz e siga-me. Ou perca. Jesus diz, aquele que quer ganhar a sua vida deve perder. São respostas da graça. Os frutos da salvação. Uhum. Constantemente. Constantemente. O próprio Paulo, ele dá essa ideia de que ele venceu pecados na vida que eram duros para ele. Por exemplo, a questão de João Marcos. Você já pensou, Paulo vai reconhecer isso na Bíblia, que a gente vê aquela passagem lá em 2 Timóteo, traga-me Marcos, porque ele é útil, de uma confusão que aconteceu no começo do ministério de Paulo. Quanto tempo Paulo foi trabalhado nisso aí? Trabalhado. É. Uhum. Você renunciar o seu eu. Irmão, renunciar costume é muito fácil. Renunciar pecado é outra coisa. Porque o que a Bíblia condena é pecado. Você pode renunciar costume e ser a coisa mais fácil para você. Você pode parar de roer unha hoje. É um costume. Mas mentira é um pecado que você vai lidar para o resto da vida. E a santidade combate o pecado. Então, nós não devemos esperar a perfeição nessa vida.
Veja, a Bíblia vai dizer, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis. Se a Bíblia está dizendo para você não pecar, mas se pecar tem um advogado, é porque certamente você vai falhar nessa vida. E aí em 1 João 3,9 vai dizer que aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. A ideia é, antes no mundo, você vivia na prática, no amor ao pecado. Seu coração estava entregue ao pecado. Agora você não vive na prática, mas você peca ainda. Você peca e padece com esse mal. Então, o papel de Deus na santificação. Deus trabalha em nossa santidade. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23. E aqui eu quero chegar no papel da Trindade. Veja, o Pai coloca tribulações e perseguições para, através dela, nos tornar santos. Se você abrir a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, do 5 ao 11, o escritor vai dizer que Deus nos disciplina através do sofrimento, como um pai disciplina o filho. É aquela ideia de que quando eu apanhava, né, do meu pai, hoje tem até lei para não bater, a lei da tapa, mas no meu tempo não tinha essa lei ainda, então eu apanhei. Então quando eu apanhava do meu pai dava a surra, esperando que eu mudasse. Ele me disciplinava dizendo, sujeito, você vai mudar, você vai ser disciplinado para mudar. E o autor de Hebreus vai dizer, quando seu pai fazia isso, ele não tinha confiança que você ia mudar. Qual a certeza? Quantas vezes, irmãos, eu pequei, desobediência ao meu pai, e fui lá e fiz o mesmo pecado. Na carta de Hebreus, se você lê ela aí, ela vai dizer, o autor vai dizer que Deus faz isso com perfeição. Ele faz sabendo do resultado. Então ele faz você sofrer e disciplina você através do sofrimento, certo que você vai mudar. Ele não erra a surra. Ele não erra a disciplina. Então ele aplica a disciplina correta por amor. E tem mais, o texto vai dizer, olha, se você é filho, você vai ser disciplinado. Se você é filho de Deus, você vai ser disciplinado pelo Pai. Agora, se você não está sendo disciplinado, é porque você não é filho. Então, o sofrimento para o crente é necessário e disciplinador. Você vai sofrer. Se você é filho de Deus, você vai sofrer. Então não adianta pode colocar 1000 placas, para de sofrer e não vai dar resultado. Você vai sofrer. Só na Universal que a pessoa não sofre. Que eu não sei que mágica é essa. Mas em qualquer outra igreja verdadeiramente bíblica, os crentes sofrerão. E aí, irmãos, o sofrimento é variado. A disciplina é variada. O que pode ser comum a você, para o outro, uma prova pequena, né? Isso não é prova. Mas para aquele crente que passa aquela prova, é terrível. E aí a gente tem que correr da ideia de que podemos desprezar o sofrimento do outro. Aquele ditado, só o dono do sabão do sapato aperta, né? É real, irmão. Só quem sofre sabe o tamanho do seu sofrimento. Pode ser a menor besteira para você, mas para ele é real, a dor é real. E é lindo como Deus trabalha através dessa dor. Para quê? Para você ser igual a Cristo. Você tem que se parecer com Jesus. Você tem que se parecer com Ele. O Filho conquistou na cruz a nossa santificação. Lembre-se, na obra da cruz, Cristo consumou toda a redenção das nossas almas. E ali Ele também conquistou a nossa santificação. E tornou-se o nosso exemplo de pessoa perfeita. Quer ser santo, imite a Cristo.
O autor aos Hebreus vai falar, olhando continuamente para Jesus, autor e consumador da fé. Você tem que parecer-se com Cristo. Você tem que lutar por uma vida que se pareça com Cristo Jesus. E o Espírito trabalha em nós nos transformando e nos santificando. Mais um erro aqui. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Agora me diga, irmão, como um crente não desenvolve os frutos do Espírito? Se o pai vai fazer com que ele seja disciplinado para isso, se o filho vai mostrar o exemplo e vai conquistar a sua salvação, como é que o crente não cresce nisso? Ele tem que crescer, tem que batalhar por isso, tem que orar para que o Espírito produza nele o fruto. E nosso papel na santificação, de forma passiva ou de uma cooperação mais dependente, nós devemos confiar em Deus e buscá-lo através da oração, pedindo que Ele nos santifique. O texto de Romanos capítulo 12 dá essa ideia, quando ele diz, apresente o seu corpo como sacrifício a Deus, e sua mente como um culto racional. Esteja diante de Deus pedindo por santidade. Nós pedimos por tanta coisa e não pedimos para ser mais santo. E de forma ativa é que a nossa confiança na obra de Deus, na salvação, veja só, a nossa confiança na obra da salvação de Deus transborda em obediência e sacrifício para que venhamos honrar o nome dEle. Então, porque eu sou salvo, eu amo obedecer a Deus. Isso é amor. 1 João 3,3, 1 Coríntios 6,18. E para terminarmos, irmãos, as bênçãos da santificação, ela muda a nossa mente. Paulo vai pedir para os filipenses que cresçam nessa mudança de mente, em Filipenses 1,9. Ela expressa o nosso amor por Deus. Quem é santo, ama a Deus. Jesus vai dizer, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E ela nos traz alegria. Santidade não é um peso que o povo coloca por aí. Sabe? Santidade traz alegria para o crente. Ela faz você chorar. Ela traz a tristeza. Mas não pelo preço que ela custa, mas porque você vê o seu pecado e quer mudar. Essa é a ideia de Mateus capítulo 5, versículo 4, quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Choram por conta das suas iniquidades, choram por conta dos seus pecados, eles serão consolados. Então, quanto mais santo você se tornar, mais sensível ao pecado você será. Que Deus nos ajude e transforme o pecado em um gosto amargo para nós. E Cristo seja doce. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento e nessa hora, eu gostaria de te dar graças pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, por tudo que Tu fazes em nós através do Teu Filho Jesus. Agora, Senhor, nos ajuda, nos abençoa, que nós possamos dia a dia crescer para a glória do Teu nome e crescer em santidade, Senhor. Sim, Pai, nós Te pedimos uma vida santa, uma vida que apareça para a glória do Teu nome, uma vida que dia a dia cresça em Ti. Pai, livra-nos da nossa maldade, livra-nos da nossa perversidade e dá-nos uma vida, Senhor, que Te honre. É o que eu Te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.